Fala galerinha, tudo bom? Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Conecta Bio. Eu sou a professora Tatiane Mota e neste momento nós vamos resolver a questão de número 119 do Enem 2021 da prova azul. Bom galera, essa é uma questão que fala sobre botânica, mais especificamente sobre anatomia vegetal. Vamos para o enunciado da questão. Com o objetivo de identificar a melhor espécie produtora de madeira para a construção, qual seria essa melhor espécie produtora de madeira para a construção? Seria aquela que apresente resistência mecânica e à degradação. Foram analisadas as estruturas anatômicas de 5 espécies conforme o quadro aqui abaixo. Então, o que nós temos aqui nesse quadro? Nós temos 5 espécies de plantas e alguns tecidos que foram analisados para que a gente possa determinar qual seria a melhor planta produtora de madeira para ser utilizada no processo de construção. Então vamos dar uma olhadinha aqui o que esse quadro traz para a gente. Então aqui nós temos o tecido parênquima/esclerênquima, floema-esclerênquima e o xilema, sendo que o xilema nós temos de 2 tipos, né? Ele é dividido em alburno, que é o xilema jovem funcional, e o cerne, que é o xilema já maduro, lignificado. É o xilema que fica ali na porção mais ao centro. E aqui nós temos, né, os sinais de positivo e negativo. Positivo seria a presença e o negativo a ausência. Um sinal de positivo presente em pequena quantidade, 2 sinais presente em média quantidade e 3 sinais presente em grande quantidade. Então, vamos ver o que a questão pede da gente, né? Qual o comando da questão? Qual espécie corresponde ao objetivo proposto? E qual é esse objetivo? O objetivo é que a gente identifique qual espécie vegetal seria a melhor em termos de produção de madeira. Para que a gente possa entender qual seria a melhor espécie, a gente tem que lembrar um pouquinho sobre os tecidos vegetais, sobre a histologia vegetal. Então vamos aqui. Os tecidos vegetais são divididos em 2 tipos: o embrionário e o adulto. O embrionário também é chamado de meristema, o qual é subdividido em primário e secundário. E o adulto também é conhecido como tecido permanente. Então, vamos entender aqui quem são esses tecidos embrionários, né? Então, o embrionário é o meristema, ele é subdividido em primário e secundário. Qual a diferença dos dois? O primário, ele proporciona o crescimento desse vegetal em comprimento. Ou seja, o vegetal vai crescer em comprimento, né? Em altura. Já o secundário, ele proporciona o crescimento dessa planta em espessura. Então, aqui a planta irá crescer em espessura, né? Em diâmetro. E quem vai apresentar crescimento secundário, ou seja, crescimento em espessura? Ou seja, quais aquelas plantas que irão apresentar o meristema secundário? Nós temos 2 grupos, as gimnospermas e as angiospermas, sendo que dentro das angiospermas, as únicas que irão apresentar o crescimento em espessura, o crescimento secundário, são as eudicotiledôneas, conhecidas anteriormente também como dicotiledôneas. E como é a estrutura de um caule de uma planta que apresente o crescimento secundário? Como é que se dá esse crescimento em espessura? Eu vou desenhar um esqueminha aqui para vocês. O crescimento em espessura, ele basicamente se dá por meio de um tecido chamado de câmbio. Esse câmbio, ele irá proporcionar o crescimento em espessura, tanto para a porção mais externa, quanto para a porção mais interna. Quando há o crescimento de forma externa, nós temos a formação do floema, que eu vou desenhar aqui em azul para vocês. E esse floema é o floema secundário. Por que secundário? Porque ele é proveniente da substituição do floema primário.
ok? Então, aqui em azul nós temos o floema secundário. Porém, o câmbio, ele pode crescer internamente. Lembrem que a planta está crescendo em espessura, né? O caule está crescendo em espessura. Então, para fora e ele cresce também para dentro. Quando o câmbio ele cresce para fora, dá origem ao que a gente chama de floema, que é um tecido de condução responsável por transportar a seiva elaborada, que é uma substância rica em carboidratos, né? Rica em açúcar, apresentando também uma pequena quantidade de aminoácidos. Quando há um crescimento mais interno, nós temos a formação do xilema, sendo que o xilema nós temos uma porção que é chamada de alburno, que é esse que eu estou desenhando em verde aqui para vocês. Então, o xilema, ele é subdividido em 2 tipos, que é o alburno, em verde, e mais ao centro nós temos o que a gente chama de cerne. E o cerne nada mais é do que o xilema, porém é um xilema maduro, um xilema que está se lignificando, ou seja, esse tecido ele não se encontra mais ativo. O tecido ativo é o alburno, que é o tecido jovem, é o xilema jovem, que realiza ali a sua função de transporte de seiva bruta, ou seja, transporta água e íons inorgânicos do solo através da raiz para todos os tecidos da planta, ok? Então, só recapitulando aqui, nós temos o câmbio. Do câmbio, esse câmbio cresce formando para fora o floema, aqui em azul, e para dentro o xilema, sendo que a porção mais externa do xilema é chamada de alburno, que é a porção jovem do xilema, a porção funcional e ativa, que está transportando a seiva bruta, e a porção mais interna a gente chama de cerne, ok? E é esse cerne aqui que irá caracterizar uma planta que apresente uma boa qualidade de madeira, ou seja, que é uma planta que pode ser utilizada como madeira para a construção, ok? Então, galera, o que irá caracterizar uma planta como sendo uma planta boa produtora de madeira é a extensão do seu cerne, né? A quantidade do seu cerne, que nada mais é do que o xilema, só que o xilema já inativo, um xilema não funcional. Por isso, ele, ao longo do tempo, ao longo em que essas células vão amadurecendo, elas vão ficando lignificadas. E a lignina irá proporcionar rigidez, impermeabilidade e resistência para esse tecido, ok? Então, a gente só deveria olhar aqui para o quadro e observar a espécie que tivesse uma maior quantidade de cerne, que é a espécie 1, certo? Então, a nossa alternativa correta, sem sombra de dúvidas, é a espécie número 1, alternativa A, ok? Por quê? Porque apresenta uma maior quantidade, 3 cruzes aqui de cerne, ok? Só a nível de curiosidade para vocês, o que seria a periderme? A periderme é o tecido mais externo, né, do caule da planta, ok? O esclerênquima é um tecido de sustentação. O floema, a gente já viu também que é um tecido de condução, transporta a seiva elaborada, e o esclerênquima é um tecido de sustentação, certo, gente? Então, galera, se vocês gostaram dessa resolução, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like de vocês. Se ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações de quando eu postar um novo vídeo. E se quiserem me ajudar, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês para que eu possa continuar gravando cada vez mais e mais vídeos para ajudá-los a conquistar a tão sonhada vaga no vestibular. Certo, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.